Olá, eu sou o professor Ricardo Reis. Eu estou aqui hoje para trabalhar com vocês um assunto muito interessante, que é a psicomotricidade. Eu trabalho com a educação física já tem aí mais ou menos uns 20 anos, sou profissional da área, licenciado em educação física, tenho algumas especializações que acabam facilitando esse curso, né, de construção do conhecimento. Tenho especialização dentro da área da educação na perspectiva da inclusão. Eu tenho também algumas especializações voltadas à questão do treinamento, da gestão. E concluí aí um mestrado que conseguiu me dar um suporte acadêmico melhor em termos de organização metodológica. Hoje nós estamos aqui para poder trabalhar um assunto que vai estar como base de conteúdo também desse curso, que são as diretrizes para o novo cenário da área da educação física, esporte e lazer no contexto educacional. Nós vamos, então, estar trabalhando com um conteúdo, vamos dizer assim, que pertence à Secretaria de Educação do Estado do Pará, né, vinculado ao Núcleo de Esporte e Lazer, dentro de um programa chamado Programa de Reeducação Psicomotora, ou, como vocês vão ver aqui ao longo dessa fala, PRP, que atende crianças com disfunções, com deficiências nas mais diversas contextualizações, vamos dizer assim, né? Deficiências que acabam trazendo a essas pessoas algum tipo de impedimento, assim como também disfunções que vão estar trazendo desorganizações que podem estar dificultando o aprendizado, dificultando o desenvolvimento, como nós vamos ver ao longo aqui da apresentação, quando falarmos especificamente sobre a psicomotricidade. É importante que nós possamos também conhecer um pouco do que é o programa PRP. Né? O programa PRP ele é um programa que vai estar utilizando a psicomotricidade como instrumento para oportunizar os alunos com deficiência, como falei há pouco, ou disfunções, que estejam sendo atendidos pela rede estadual de ensino e que possam, através desse processo de atendimento, conseguir desenvolver, ou melhor, conseguir capturar estímulos que interfiram nesse desenvolvimento para que essa aprendizagem possa ser algo mais bem, tendo um alcance mais amplo, assim eu posso dizer, né? Então, trabalhando também, principalmente, os canais de inclusão dentro do processo educacional. Nós temos aí como principais objetivos do programa, então, esse processo de desenvolvimento do aluno através de todas as suas áreas, de todos os seus segmentos, tanto o segmento motor, né, que a educação física trabalha de forma muito primorosa, como também o próprio desenvolvimento do cognitivo, que é o que nós conhecemos por alguns autores como intelectual, e as relações afetivo-sociais. Então, esse aluno, dentro do PRP, ele vai ter a oportunidade de assumir todas as suas práticas educativas com maior autonomia, com maior controle e com ganho também de uma autoestima que vai dar suporte para que ele consiga alcançar um melhor desenvolvimento. Né? Anteriormente, eu acabei passando um pouquinho aqui, vou voltar com vocês, tá? Só para também deixar aqui um conteúdo de suporte. Né? Então, nós tivemos o cuidado de colocar dentro desse curso 2 vídeos que vocês vão encontrar um pouco mais de informação a respeito do assunto que nós vamos abordar. E eu trouxe também um texto que vai trazer para vocês conceitos mais detalhados e mais aprofundados sobre a psicomotricidade e os seus conteúdos. Tá? Me perdoem aí por ter passado um pouquinho por essa sequência. Então, chegamos até a psicomotricidade. Psicomotricidade. Então, nós vamos ter uma acentuada busca de estímulos que vão trabalhar tanto o intelecto
quanto também as estruturas de movimento e de interação. Por isso que vale a pena reforçar os objetivos que nós vimos anteriormente, quando nós falamos da importância do PRP, criando essa conexão, criando esse caminho de acessibilidade à pessoa com deficiência e também à pessoa com disfunção. Professor, qual a diferença entre deficiência e disfunção? A pessoa com deficiência, ela está ali assegurada pela Lei Brasileira da Inclusão como pessoa que apresenta algum impedimento a longo prazo, que acaba interferindo nesses processos das relações de aprendizado, das relações de interação social e de cidadania como um todo. Já a disfunção, ela é um processo que ocorre ao longo da vida e que acaba te trazendo um impedimento de curto a médio prazo, que pode ser tratado, que pode ser conduzido a uma melhor posição, vamos dizer assim, de relações de aprendizado e também de interação. O que é então essa psicomotricidade? Nós temos na psicomotricidade um conceito muito interessante. Primeiro, ela é uma ciência, né? Segundo a Sociedade Brasileira de Psicologia, a psicomotricidade ela é uma ciência. Como ciência, ela tem um conteúdo muito vasto, ela tem instrumentos muito variados. E aqui eu estou trazendo para vocês vamos dizer assim, um resumo do que é essa psicomotricidade trabalhada pelo professor de educação física e que é um caminho muito interessante para chegar até as aulas de educação física dentro desse contexto escolar, principalmente se nós visualizarmos esses alunos que pertencem ao público que eu destaquei há pouco, pessoas com deficiência, pessoas com disfunção. Então é um campo multidisciplinar que pode trabalhar também transdisciplinarmente dentro desse contexto educacional, buscando esse desenvolvimento biocultural das relações sistêmicas entre o psiquismo e a motricidade. Relações sistêmicas, então são relações que mantêm uma repetição e que estão no dia a dia, no cotidiano das pessoas, do ser humano como um todo. Quando a gente passa a olhar, então, o termo psico, de psique ou psiquismo, e motricidade, vale a pena a gente entender, já que nós falamos há pouco que é uma relação sistêmica entre esses dois conjuntos, eu tenho aqui que falar um pouco para vocês sobre o que é esse psiquismo. O psiquismo é um conjunto de fundamentos mentais. O que são os fundamentos mentais? Os fundamentos mentais, eles são todos os processamentos de percepção, de processamento, de, como é que eu posso falar? De decodificação, aprendizado e resposta. Então, se eu entro em contato com uma experiência que eu ainda não tive na vida, eu vou estar, primeiro, percebendo o que é aquela experiência. Segundo, eu vou estar processando a experiência. Terceiro, aprendendo com aquela experiência. Quarto, devolvendo uma resposta de interação com esse meio aonde a experiência acabou ocorrendo. Em termos de motricidade, são as relações inteligíveis entre a situação externa e a ação interna que vai estar permeando todo esse processo, gerando uma regulação. Né? Então, a motricidade, eu tenho lá, por exemplo, entro em contato com uma bola. Essa bola, o quanto ela quica, o quanto ela consegue pular todas as vezes que eu a impulsiono contra o chão. Eu vou criar, então, uma relação de interpretação do tempo que essa bola chega até o chão e volta até as minhas mãos, para que eu possa entender que existe um tempo percorrido e como eu vou me relacionar em termos de pressão que vai ser exercida sobre essa bola, qual a força que eu vou exercer, como que eu vou retomar a bola nas minhas mãos e o que eu vou fazer em termos de movimentos com essa bola. Só criando um exemplo para que a gente possa conseguir, vamos dizer assim, criar uma percepção mais voltada para a prática do dia a dia, que é a prática do professor de educação física.
Caminhando um pouco mais, é muito importante que a gente possa entender que a nível de psicomotricidade nós estamos então em um arcabouço que vai estar olhando o ser humano, independentemente se criança, adolescente, adulto ou idoso. Mas é um arcabouço que vai buscar completar todas as esferas de desenvolvimento desse indivíduo, que vai desenhar, então, um processo que busca satisfazer necessidades de desenvolvimento que são singulares, são únicas de cada indivíduo, tendo em vista a realização, que seria o objetivo maior, vamos colocar dessa forma, alcançar o máximo potencial de cada ser humano. Olha essa expressão, hein? O máximo potencial de cada ser humano. Então, vale a pena trabalhar os aspectos psicomotores nesse conjunto amplo que possa estar trabalhando o potencial individual mais máximo de cada indivíduo. Quando a gente fala em psicomotricidade, é muito importante que a gente entenda que ela se estabelece à base de 3 pilares. E eu falei logo no começo, né? Então, eu tenho a cognição, eu tenho a relação do movimento e eu tenho a relação afetivo-social. O ambiente, o contexto onde eu estou inserido, ele interfere nas minhas respostas de aprendizagem motora. Ele interfere no meu nível de desenvolvimento global psicomotor. E aqui eu apresento alguns conteúdos dessa psicomotricidade que orientam essa instrumentação, vamos dizer assim. Então, como atividade psicomotora, eu preciso entender que tem a tonicidade. Eu vou ter que trabalhar respostas e estímulos que possam desenvolver no ser humano o nível de relaxamento e contração muscular. Eu tenho que entender que determinadas pessoas têm um nível de contração muscular mais acentuado, enquanto outras têm um nível de relaxamento muscular mais acentuado. O que é melhor? Não existe um condicionamento geral. Existe o que é melhor para o indivíduo, para que ele alcance o máximo potencial dele. Então, quando eu penso nas atividades psicomotoras, eu tenho que pensar que um dos conteúdos que eu posso trabalhar é o nível de contração e o nível de relaxamento dessa estrutura de músculos que o corpo possui. O segundo aspecto, e aí a gente vai caminhando aí na sequência, fazendo um giro no sentido horário, nós temos a relação espaço-temporal. Tem pessoas que são muito difíceis de se localizar dentro de um espaço, que quando andam, saem batendo o canto dos dedos, saem derrubando as coisas, porque a sua percepção de corpo dentro do espaço, ela acaba ficando muito comprometida por falta de estimulações ao longo da vida que gerem esse maior domínio de posicionamento e localização do corpo dentro do ambiente. Então, é muito importante desenvolver atividades como, por exemplo, os piques, né? O pira-esconde, o pira-cola, pira que passa por baixo da perna, os jogos pré-desportivos, os jogos de interação, de cooperação, de competição e os próprios desportos de um modo geral. O equilíbrio é um outro conteúdo importante dessa relação psicomotora. Eu preciso entender que o meu corpo ele tem várias formas de se equilibrar. Eu posso me equilibrar em 2 pernas, em uma só, ou eu posso até me equilibrar sobre objetos. Essa estrutura de equilíbrio ela é uma estrutura neuropsicomotora, como todas as outras. Então, eu não estou estimulando só um nível de resposta muscular. Eu também estou condicionando uma aprendizagem que vai estar criando todo um processo onde eu estou ganhando repertório de movimento, repertório de ações. Saindo do equilíbrio, a gente chega no ritmo. As atividades ritmadas, como os brinquedos cantados, como as histórias ritmadas, as percussões, as construções de objetos que geram determinado som,
que são os instrumentos musicais. As palmas, as percussões corporais são elementos que nós precisamos trabalhar dentro dessa instrumentação psicomotora. Na sequência, nós temos as acuidades sensoriais, né? O que seriam as acuidades sensoriais? As acuidades sensoriais são os nossos sentidos corporais. Nós conhecemos 5 sentidos, mas se a gente for através da literatura, hoje já se constata que nós temos 7, 8, em alguns autores até mais que 8 sentidos. Os 5 sentidos que nós conhecemos tradicionalmente: tato, visão, olfato, paladar e audição. Mas existem hoje consensos de pesquisa que apresentam para nós o sentido vestibular, que está diretamente vinculado ao equilíbrio, o sentido proprioceptivo, que é a integração de todos os nossos sentidos corporais, e alguns autores chamam também, apresentam o sentido da termorregulação. Né? Então, quais são essas percepções, essas portas de entrada que nós temos a nível de contato? A coordenação motora, ela se divide em geral e fina, ou grossa e fina. A fina, mais dentro de um contato específico de mãos, mão e olho, e a grossa, dentro de um contato mais rústico, de primeira atuação. Nós temos ali também o esquema corporal, que vai se dividir em imagem corporal e percepção corporal. Qual é o corpo que eu possuo e como eu administro esse corpo? Quais são as potencialidades desse corpo? Como eu percebo esse corpo dentro de um convívio social? E, por último, a lateralidade, que vai tratar também das questões de dominância. Lado direito, lado esquerdo, dominância cruzada, onde eu uso a mão direita para arremessar, mas eu uso a perna esquerda para chutar. Ou a bidominância, né, que eu vou estar utilizando da mesma forma um lado, tão bom quanto o outro. Isso tudo é processo de estimulação e trabalho psicomotor. Essa psicomotricidade, ela está relacionada a processos de maturação, ela interfere diretamente também no acelerar desse processo maturacional, né, de qualquer ser humano, onde o corpo é a origem de todas as aquisições. E essas aquisições, como eu falei anteriormente, se estabelecendo aos 3 pilares. Desenvolve a cognição, mas ao mesmo tempo desenvolve a afetividade e também desenvolve a estrutura de movimento, tá? Então nós temos aí como os 3 pilares básicos de todos os instrumentos que eu apresentei há pouco: movimento, intelecto e afetividade. Professor, tem exemplo de atividade psicomotora que eu possa praticar no meu dia a dia? Tem milhares de exemplos. Se você for buscar a nível de rede de suporte, a nível de materiais escritos sobre o tema, você vai encontrar uma enormidade de possibilidades. Mas o que eu posso te dizer é que a psicomotricidade está no teu dia a dia. A psicomotricidade está em todas as brincadeiras que nós conseguimos realizar de interação. Jogos com bola, jogos com corda, jogos com a estrutura do corpo, jogos de percussão, jogos de cooperação e interação. E aí eu coloco no vídeo para vocês alguns exemplos de atividade psicomotora que vão trabalhar a coordenação grossa e fina, que vão trabalhar a percepção de espaço, a manipulação de determinados grãos através de determinados objetos, o encadaçar do sapato, o brincar de carrinhos através de uma pista pré-desenhada, onde você precisa passar com esses carrinhos para poder trabalhar a coordenação, ou melhor, o domínio de espaço e tempo, né? Atividades em estafetas, como é o exemplo ali daquele copinho que está amarrado no pé daquele aluno, e ele tem que transportar esse balão cheio de água até um determinado espaço ou um determinado recipiente, né? Atividades de cor, atividades de pintar, atividades de elaborar, atividades de dobraduras,
atividades que possam movimentar o corpo e fazendo com que o intelecto esteja ligado aos movimentos que o corpo precisa realizar. Para ser psicomotricidade de forma mais prioritária, tendo ainda a participação de pessoas de um contexto bem diversificado. No caso, de repente, eu trabalhando a inclusão dessas crianças com deficiência e até mesmo com algumas disfunções dentro de um contexto variado e heterogêneo da própria educação física, onde eles vão descobrir, através das interações, o que um faz de forma mais facilitada e o que o outro tem mais dificuldade para poder realizar. Bem, como se estrutura, então, a base do PRP? O PRP se estrutura à base de uma teoria, que é a teoria do Luria, Alexander Luria, que é, vamos dizer assim, uma pessoa que foi um grande pesquisador e hoje é um grande teórico que nos dá a base de estruturação dessa psicomotricidade em 3 grandes unidades. A primeira unidade desenhada pelo Luria, ela é composta basicamente pela tonicidade e o equilíbrio. Então, nós temos aí uma unidade que vai despertar no indivíduo as relações de alerta e atenção do corpo para as interações. Ok. A segunda unidade funcional do Luria, ela já vai trabalhar as conotações de recepção, integração, codificação e processamento sensorial. Então, você vai ter ali as noções de percepção de corpo, as questões relacionadas à estimulação também da lateralização, né? E de domínio de espaço, para que você possa desenvolver esse aluno ao ponto dele poder começar a criar agora uma expansão de repertório e de domínio dessa potencialidade a qual ele pode buscar e alcançar. Nós temos uma terceira unidade. O que é a terceira unidade? A terceira unidade ela vai trabalhar a execução motora e a planificação dessa regulação. Então, na terceira unidade, eu trabalhei na unidade 1, todos os conteúdos relacionados ao equilíbrio e à tonicidade. Eu trabalhei na unidade 2, todos os conteúdos relacionados à equilibração, relacionados à lateralização e ao domínio de espaço e ao domínio de corpo, né? E trabalho agora na unidade 3, a coordenação motora, que é a integração de todos esses processos. Quando ele coloca praxia motora, os autores colocam esse termo praxia como um termo mais científico, mas ele significa coordenação motora, que vai poder ser uma coordenação motora mais específica e alinhada, vamos dizer, a um contexto manual e viso manual, ou óculo manual, como alguns autores colocam, ou uma capacidade motora de um gesto grosseiro, fundamental, estruturado como gesto básico do ser humano, como a corrida, o caminhar, o saltar, o subir, ou coisas do tipo. No final, vocês vão poder, ao assistir o vídeo, mandar dúvidas, perguntas, questionamentos. Nós vamos estar colocando para vocês aqui o endereço na sequência e vocês vão estar podendo mandar um e-mail para nós para que nós possamos, de repente, esclarecer algumas dúvidas. São poucos minutos para falar de um assunto tão denso e, às vezes, algumas lacunas acabam aparecendo. Caso isso aconteça, mande sua dúvida para nós através do endereço que já eu mostro, para que nós possamos estar nessa interação, ajudando a esclarecer e a incentivá-los a estudar ainda mais sobre a psicomotricidade. Essa frase, ela acaba trazendo vamos dizer assim, uma reflexão interessante para nós, né? Muitas vezes a gente assume o papel de professor e acha que, como professor, nós devemos saber tudo. Como professor, nós somos os donos do conhecimento, e isso não é verdade, né? Como bem relata, é de autor desconhecido, mas é uma frase que nos faz refletir. Só os tolos sabem de todas as coisas, né? Aprender um novo conteúdo todo dia
Isso é papel de quem, de fato, exerce a função de professor, de uma pessoa sábia, de uma pessoa que pode fazer a diferença na hora que está dentro da sala de aula. E a nossa sala de aula, nós professores de educação física, é a quadra, na maioria das vezes. Mas se eu não tenho quadra na minha escola, eu posso estar trabalhando num outro ambiente, o qual me dê oportunidade de empregar os conteúdos que eu apresentei há pouco para vocês. Quando eu falo da teoria do Luria, é apenas uma forma organizacional de processamento desse aprendizado. Na unidade 1, eu tenho atividades mais simples. Quando eu passo para a unidade 2, eu vou integrar melhor esse aprendizado colocando outros conteúdos, somando a aprendizagem. Quando eu chego na unidade 3, eu acabo novamente reforçando, e agora mais do que reforçando, eu vou ampliar a questão do aprendizado. Nós, na educação física, falamos muito em repertório de movimento. Nós avaliamos e classificamos muito o movimento, né? Então, quando a gente olha para o movimento e vê aquele movimento de forma muito grosseira em uma modalidade esportiva, vou dar um exemplo qualquer aqui, o próprio atletismo, na hora de fazer um salto, eu posso refinar esse movimento. Eu posso ensinar meios para o meu aluno através dos instrumentos psicomotores que vão fazer com que ele melhore aquele saltar. Agora, nós, professores, não temos todas as soluções. Nós não temos todas as saídas. Até porque eu falei para vocês que na psicomotricidade tem o processo de interação e a aprendizagem ela ocorre através da interação. Vão ter momentos em que o teu aluno ele vai aprender quando ele interage com outro que faz o movimento melhor que ele. Vai ter momento na aprendizagem que você, professor, vai ter o estalo do aprendizado de como fazer melhor olhando a realização e a interação dos teus alunos. Por isso é muito importante que nós possamos entender isso. Sábio é aquele que aprende algo novo todos os dias. E aqui eu vou apresentar para vocês o nosso e-mail, tá? O e-mail está pintado em azul. Escrevam para nós, mandem as dúvidas de vocês, interajam. O processo agora ele está à distância apenas no mecanismo que nós usamos, apenas na tecnologia que nós usamos. Mas, na verdade, nós estamos próximos. Eu agora estou aí perto de você, trazendo um conhecimento para ser pensado, para ser refletido, para ser empregado, para que você possa ter as dúvidas necessárias para estar perguntando para nós. Ficamos à disposição. Quero agradecer a presença e a participação. Espero ter contribuído com vocês. E aqui fica, então, a apresentação de um programa que vale a pena e que funciona, chamado Programa de Reeducação Psicomotora, que usa como instrumento principal a psicomotricidade para chegar a alcançar o seu público-alvo, pessoas com deficiência, pessoas com disfunção, que estejam dentro da rede pública de ensino. Muito obrigado e até uma próxima vez.